12 e 13. O último livro da Bíblia, o livro da revelação, das revelações, né? Que tem muitas revelações, a qual João, na presença do Senhor, recebeu algo inefável aqui para falar para a igreja, de grande importância para cada um de nós. Então, aqui nessa noite, hoje nós já estamos, vai ser a quinta terça-feira que nós estamos falando do fim. Creio que nós já aprendemos muito com esse livro, né? Essa parte escatológica. Eu creio que nós vamos aprender mais ainda, porque Deus está bradando ao nosso coração, nos preparando para a sua vinda, no nome de Jesus. Apocalipse, capítulo número 12, versículo 12 e o 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, celebrai o céu e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Amém? Irmãos, pode sentar glorificando a Jesus de Nazaré. Quero aqui recapitular algumas coisas para nós entrarmos diretamente já nesse texto. Nós falamos na semana passada do 12, do 7 ao 9, onde nós finalizamos a última terça-feira, onde houve a batalha, né, no céu, e foi no segundo céu, que é o céu mesorâneo, o céu dos demônios. Satanás e seus anjos ali foram lançados por terra, foram jogados por terra, e com metade, né, dos anjos caídos, aproximadamente nos 3 anos e meio, que é da última semana, que são de 7 anos, a qual ele foi lançado, onde o anjo Miguel ali acabou com a dificuldade, com a rixa que eles tinham, porque a cidade está chegando o tempo, a cidade móvel está descendo, e ali nesse momento ele foi lançado para a terra, junto com todos os seus demônios, todos os anjos caídos. E isso nos traz, queridos, um entendimento para estarmos preparados para ser levados, raptados na primeira leva, para sermos alcançados como os verdadeiros vencedores, porque somente os vencedores, esses, estarão junto com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, voltarão pela segunda vez, para levar aqueles que restaram, aqueles que renunciaram, aqueles que passaram pela grande tribulação. Então, pela segunda vez, ele vai vir nos ares, junto com a sua igreja, vai tocar a última trombeta, para levar, arrebatar, arrancar aqueles que passaram pela grande tribulação, aqueles que não negaram, aqueles que não se submeteram a besta, o anticristo, e já inicia na última semana. Então hoje nós vamos estar falando mais profundo ainda de tudo aquilo que nós falamos. Nós lemos aqui o capítulo 12, do verso 2 e o 13, né? Versículo 12, o 13 e o 14. O diabo será lançado na terra como qual é o objetivo? Para destruir a igreja.
Porque ele sabe que está restando pouco tempo, como nós já relatamos aqui no versículo. Quando ele for lançado, ele sabe que só tem 3 anos e meio para ele destruir quem? A igreja, aqueles que ficaram, aqueles que não foram enxergados por Deus como reto, como íntegro, como justos. Porque somente os vencedores, aqueles que obedecem, aqueles que vivem a Bíblia, aqueles que não praticam o mal, não praticam o pecado, vivem em obediência, se submetem a Deus, esses sim serão raptados, serão levados para a presença de Deus. Então nós temos que nos esforçarmos bastante para sermos raptados por Jesus, estamos preparados a todo instante para que a volta de Jesus nós sermos arrancados e não ficarmos para a grande tribulação. Aleluia. Ele sabe que tem pouco tempo e precisa agir rápido. Então, aqui será um tempo de tormento aqui para aqueles que ficaram. Será um momento de muita aflição. Será um momento de muita tribulação. Agora, se você é um vencedor, se você obedece a palavra, você foi raptado, está pronto, está no trono de Deus e não vai passar pela grande tribulação, não vai passar pela grande luta, pela grande dificuldade, a qual o anticristo vai matar, vai destruir muitos cristãos. Agora, há uma grande discussão, queridos, principalmente teológica, no meio cristão. Alguns são pós-tribulacionistas e outros são pré-tribulacionistas. Uns creem que Jesus vai voltar antes da tribulação e outros acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Mas eu creio que vocês já entenderam que primeiro vai ser os justos, os retos, os vencedores, aqueles que obedecem a palavra, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que são íntegros perante a Deus. Não é perante os homens, é perante a Deus, porque Deus, Ele vai sondar os nossos corações. Ele sabe de toda a sua intenção, a qual você vê hoje nesse culto. Então, esses aí serão raptados, levados, os verdadeiros cristãos. Então, esses não passarão pela tribulação. Mas aqueles que não obedeceram, aqueles que relaxaram, aqueles que dormiram, aqueles que continuam em cima do muro, esses ficarão para a grande tribulação. Mas aqui, quero lhe afirmar que depende de quem? Depende de você. Depende de cada um de nós a nos esforçarmos mais. Depende de quem você é dentro da igreja. A realidade é essa. Quem você é? Você é um verdadeiro, é um vencedor, ou você está no meio termo ainda? Não se decidiu ainda. Nós precisamos haver uma decisão de servir a Cristo com toda a nossa vontade, com todo o nosso amor, com toda a nossa sabedoria e com todo o nosso entendimento. Porque somente os derrotados, os fracassados, esses ficarão para a grande tribulação, não passarão pela primeira leva. E dentro da igreja, nós temos que nos estar preparados, nós temos que se converter verdadeiramente, para hoje estarmos preparados para ser um grande vencedor em Cristo Jesus. Nós sabemos que depois disso vai vir uma luta muito grande. E poucos talvez não consigam passar pela grande tribulação. A nossa grande dificuldade, queridos, que nós vemos aqui como cristão, é colocar a culpa no diabo. Nós já até falamos já sobre isso. Mas eu quero colocar novamente sobre isso. Nós sempre colocando a culpa em tudo, nós colocamos que é o inimigo. Tudo que der errado, se ficarmos doentes, se bater o carro, se aconteceu alguma coisa no relacionamento, perdeu o emprego, nós falamos, rapaz, o diabo se levantou na minha vida. Sempre colocamos a culpa nele. Foi traído? Não, foi o diabo. Está endividado? Não, foi o diabo está se levantando na minha vida. Não, é porque você comprou demais, você comprou o que não devia. Então isso, tudo às vezes são culpa de nós mesmos. Irmão, o diabo, nem tudo é o diabo. Ele pode tocar em você, se você é ele não pode tocar em você se você é o vitorioso. Se você é um vencedor, ele não vai tocar em você. E mesmo que ele toque, vai ser com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele jamais vai tocar em alguém, mesmo aquele que não presta para nada, se não for permissão de Deus. Porque ele é a vara usada por Deus. Então jamais ele vai tocar em alguém se não tiver a permissão e a autorização do nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo gosta mesmo, queridos. Ele gosta mesmo, o lugar preferido dele é ficar perto de Deus. Talvez para vocês seja estranho, mas o que ele gosta mesmo é ficar perto da face de Deus, para apontar os nossos pecados. Você errou, você pecou, ele está lá dizendo, tá vendo, ó? Estava lá semeando ontem, estava no culto, mas agora o que ele está fazendo? Está mentindo, está fazendo um negócio sujo, está cheirando droga, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele está lá na mesma hora para te apontar. Então, o lugar preferido é estar no trono, ali pertinho de Deus, para dizer, ó, está vendo ali? Posso tocar agora nele? Posso tocar naquela vida? Ele está errando, ele está pecando. Esse é o desejo dele, porque ele é o acusador das nossas almas e das nossas vidas, queridos. Você tem um pai, você não tem padrasto. Um pai que cuida cada dia de você. E ele está aqui nessa noite para lhe orientar, para te exortar, para repreender, para lhe dar uma direção de vida, porque a qualquer momento ele vai te arrancar, ele vai nos arrancar para levar para um lugar santo na presença dele. Então nessa noite ele está falando contigo, ele disse, olha, toma cuidado com o pecado, porque o diabo está sempre na presença de Deus, querendo nos acusar das nossas iniquidades. Aleluia. Se você, como cristão, não obedece às ordenanças da palavra de Deus, o que acontece? O próprio diabo vai ficar contra você. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Quando nós não obedecemos essa palavra, até o próprio Senhor, ele fica contra nós. Porque nós erramos, nós pecamos, nós infringimos as leis. E para isso nós não podemos infringir esses mandamentos. A palavra do Senhor, ela é santa, ela é sacra. Ela está aqui para nós obedecermos todo esse manual sagrado. Se nós desobedecemos, o próprio Senhor vai ficar contra mim e contra você. E vai usar quem? A vara, que é o diabo, para nos exortar, nos repreender e ficarmos nas mãos dele até mudarmos de vida, de comportamentos e de ações dentro do nosso lar, dentro da nossa vida. Toda vez que você quebra os princípios da palavra de Deus, ele vai te exortar, ele vai te repreender ou te enviar maldição. Isso é praga? Não, não é praga. É pela desobediência que as maldições chegam à casa de muitos cristãos. Se você obedecer, se você for um vencedor, o inimigo ele vai passar distante da tua casa. Agora, se você é um vencedor obediente à palavra do Senhor, nenhuma maldição vai chegar na tua tenda, na tua casa, nem na tua descendência. E o que é a maldição? A maldição, queridos, é uma percepção espiritual por ter quebrado os princípios, os mandamentos do Senhor. E o que é a bênção? É uma percepção espiritual que você é obediente, íntegro e reto na presença de Deus. Se você é um obediente à percepção de Deus, as bênçãos do Senhor vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, as portas serão abertas, nada vai ter impedimento, pode ter luta, mas Deus está no controle da tua vida, porque a percepção de Deus é que você é o reto, é o justo, é o íntegro, e o inimigo, a vara de Deus, ele não tem o poder de tocar na tua casa nem na tua vida. Vamos abrir aí em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao 2. Para nós entendermos mais disto que nós estamos falando. Para você ver que o cuidado que nós temos que ter. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos
ser próspero, mas existe um princípio que nós não podemos quebrar em nenhum momento, para que as bênçãos e não as maldição chegue ao nosso lar, às nossas vidas. Então temos que obedecer ao Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 28. Vamos ler aqui o versículo 1 e 2, para ver o que aqui está dizendo. 28, 1 e 2, todos encontraram? Diz assim: se escutar a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, então o Senhor Deus te enaltecerá sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se escutarem a voz do Senhor, o seu Deus. Então as bênçãos do Senhor, ela vem nessa percepção espiritual, pela obediência. Se você ouviu e colocou em prática, guardou, teve cuidado, todos os seus mandamentos, ele disse: eu ordeno. Então o Senhor te ordena, ele vai te exaltar, enaltecer. Em outras palavras, ele vai te abençoar. Agora no mesmo capítulo, veja aí Deuteronômio, capítulo 28 e o versículo de número 15. Diz assim: se não escutarem a voz do Senhor teu Deus, e não cumprirem todos os seus mandamentos e as suas leis, que eu hoje te ordeno, todas essas maldições virão sobre ti, e te atingirão. O que é que você vai escolher? Obedecer, fazer a vontade, ouvir a voz do Senhor, para ser fiel e íntegro a Ele? Ou vai desobedecer? Isso aqui é ordenança, é mandamento do Senhor. Às vezes você vive numa luta travada. Às vezes você está num momento tão difícil da tua vida e você diz: é o diabo. Não, é por causa da sua desobediência. É por causa que você tem descumprido. Você não quer se assujeitar a Deus. Você quer fazer a sua vontade, do seu jeito, da sua maneira. Mas vem uma semente para nós colhermos. E essa semente, se foi algo bom que você fez, vai vir algo bom para a tua vida. Agora, se foi mal, te prepara que vai vir maldição sobre a tua vida, queridos. É inevitável. A palavra do Senhor, ela é fiel para ser cumprida para cada um de nós. Meus irmãos, entendam isso. A bênção, muitos de nós. Aqui vai falar das maldições, né? Mas as bênçãos, como é que nós entendemos? A bênção, ela não vem pelo jejum. A bênção não vem pela oração. A bênção, ela vem pela obediência. Você pode orar, você pode morrer de fome, mas se você não obedecer, não vai servir de nada. Nada na sua vida vai acontecer. Tem que ser pela obediência. Porque, queridos, tem muitos cristãos que ora tanto. Ele ora tanto que eu digo assim, a língua dele está para cair, de tanto ele orar. Jejua, vive morrendo de fome, jejuando, mas não obedece a palavra de Deus. Não vai chegar em lugar nenhum. Nada adianta. Não adianta orar, não adianta jejuar, se nós não obedecermos a palavra de Deus. Não adianta. O segredo está em obedecer. Fazer a vontade dele. Automaticamente ele vai olhar para mim e para você. E vai dizer: esse servo aí é obediente. E as bênçãos do Senhor vai cair sobre nós. Automaticamente. Vai vir dos céus sobre nós. Pela nossa obediência, pela nossa integridade. Em servir a Ele verdadeiramente como os verdadeiros servos de Deus. As bênçãos do Senhor vêm através da obediência. E as maldições através da desobediência. Não adianta orar
para quebrar a maldição de cristão desobediente. Ele pode até vir aqui e dizer, ore por mim, tem maldição na minha casa, na minha vida, na minha família, cheio de maldição. Aí a gente ora e os demônios até vão embora, quebra aquela corrente, quebra aqueles laços malignos. Mas lá fora, se ele se comportar da mesma maneira, todas as maldições voltarão para ele. Porque é preciso obedecer. Ora agora, todas as maldições caem, mas quando chega lá fora, ele faz tudo em dobro de ruim. Não valeu nada, foi tempo perdido, as maldições vão estar sobre as vidas dessas pessoas. O diabo sabe disso, maldição é perseguição de espírito. Pecou, errou, desobedeceu a Deus, a perseguição de qual o espírito vai estar sobre a vida? Do inimigo, porque o próprio Deus, ele vai usar a vara que é o diabo, que envia espírito das trevas, para te atormentar durante 24 horas por causa da tua desobediência. Você transgrediu. E todo transgressor, ele é punido. Mata alguém, rouba, passa num sinal vermelho. O que acontece com cada um de nós? Se for num automóvel, nós seremos multados. Vai vir uma multa por causa da nossa transgressão. E perante a Deus, quando nós desobedecemos a palavra dele, também vai vir algo para nós pagarmos um preço devido à nossa desobediência. Aleluia. Obedeceu a palavra de Deus. O Senhor envia anjos para te proteger. Se você é obediente, se você faz a vontade do Senhor, o Senhor vai acampar anjo na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, para onde tu andar, para te proteger, para abençoar o teu lar, a tua vida, em todas as áreas da tua vida. Meus irmãos, temos o cuidado de ser fiel e obediente a Deus. Porque tem oração que você pode até fazer, mas não vai surtir efeito nenhum. Não vai surtir nenhum efeito. Você já pensou, você está orando constantemente e nada acontece na tua vida? Não acontece nada. Porque você acha que só orar vai resolver? Não. A oração, ela é essencial. Mas nós precisamos de mudança nas nossas vidas. Nós precisamos de transformação a cada dia para que possamos ser transformados e mudados em cada um de nós. As bênçãos de Deus, elas são alcançadas através da nossa obediência a Deus. Temos aqui algo bem forte para nós entendermos aqui. Abra aí Malaquias 3. Vamos ler aqui do 6 ao 12. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. 3, do 6 ao 12. Aprenda uma coisa. Às vezes nós falamos, já vi muito cristão estar falando sobre isso. O diabo morre de medo de um crente de joelho. Não. O diabo não tem medo de crente que ora, meu irmão. O diabo não tem medo de crente que se ajoelha. O diabo não tem medo de crente que vive jejuando. O diabo tem medo do crente que obedece à palavra de Deus. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6 ao 12, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, e vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia do vosso pai, vós desviaste dos meus mandamentos, e para mim não retornaste. Eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: como nós retornaremos? Roubará o homem a Deus? Entretanto, vós me roubais e dizeis: em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado por mim, vós e toda a nação que roubais.
A casa do tesouro trazei todos os dízimos, para que possa haver mantimento na minha casa. E a mim provai, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as portas e a janela para derramar sobre vós bênçãos sem medida. O devorador eu repreenderei por vossa causa, e do fruto da vossa terra não irão devorar, e não se tornará infrutífera contra vós no campo e o fruto da vide, diz o Senhor dos Exércitos. E vos chamarão abençoado todas as nações, e vós sereis uma terra de deleite, diz o Senhor dos Exércitos. Agora me diga aqui, quem é que o Senhor vai repreender através da oração? Fiel. Aquele que dizima, aquele que oferta. Nós como cristãos temos a maior dificuldade para isso. Nós somos muitos infiéis perante esse mandamento ao qual o Senhor fala aqui. Ele diz, se tu ofertar e dizimar na minha casa, eu repreenderei o devorador. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? As maldições, ele está dizendo que as maldições vão... Eu disse, olha, com maldições sois amaldiçoados por mim, vós e toda a nação que roubais. Então, isso nos ensina que a oração e o jejum não vai quebrar, não vai expulsar, não vai tirar o devorador e o destruidor das nossas vidas. Então, em outros casos também, nada, uma mentira, um engano, eu estou orando, mas eu estou bebendo, eu estou me prostituindo, eu estou cheio de rancor na alma, a raiz de amargura não perdoa. Não adianta orar, queridos. Vai primeiro resolver a questão, para que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Quando eu falei, como eu relatei aqui, o diabo não tem medo de crente que ora, crente que dobra o joelho. O diabo tem medo de cristão que obedece a palavra de Deus. Mateus 4. Nos encontraram? Diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vimos aqui que João Batista batizou Cristo Jesus. E depois que ele foi batizado, que ele recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo próprio Satanás. E a Bíblia vai relatar que Jesus passou quantos dias orando e jejuando? 40 dias. Evitou de o diabo chegar na presença de Jesus? Não evitou. 40 dias ele estava jejuando, orando, mas mesmo assim o diabo foi tentar no 40º dia. Tentou na comida, tentou na fama e tentou no poder. Então, primeiro, antes de orar, a Bíblia diz que nós temos que nos examinar nós mesmos. Vamos nos verificar, olhar para dentro de nós. Deixa de olhar para o outro e vamos olhar para nós mesmos. Ver como é que nós estamos perante a Deus. Ver como é que nós nos encontramos. Você vê que aqui Jesus ele foi tentado. Tinha jejuado 40 dias. Mas se não tivesse o quê? A espada, a palavra, o jejum e a oração não servia nada. Pois a batalha entre o diabo e Jesus foi aonde a batalha? Foi na palavra de Deus. Às vezes nós oramos tanto, mas não lemos a Bíblia. Não tem nenhum conhecimento da Bíblia. Como é que você vai se defender? Como é que você vai ter ser defensor de você mesmo se você não lê a Bíblia? Aqui ele tentou Jesus na palavra. Ele disse: se tu é o verdadeiro filho de Deus, como está no Salmo, ele disse: tu é o verdadeiro filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus estava com fome. O que foi que Jesus também respondeu na palavra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Houve uma guerra. Ele disse: tu sabe de Bíblia? Pois eu sei também.
Muitas vezes nós somos vencidos pelo inimigo por não conhecer a palavra. Nós somos tentados e caímos no pecado, somos derrubados no chão por causa de falta de conhecimento da palavra. Ora, jejua, pula, salta, rodopia, mas não tem conhecimento da palavra. E mesmo às vezes tendo conhecimento, um pouco que tem, ainda é desobediente à palavra de Deus. O que a Escritura diz? Que o meu povo está morrendo, sofrendo por falta da oração, por falta do jejum. É isso que diz a Bíblia? Não é isso, queridos. Não é isso. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento da palavra de Deus. Quem conhece a Bíblia, ele tem raiz, ele tem alicerce, ele é firmado numa rocha, ele não cai por qualquer coisa, ele não se afasta por qualquer coisa, ele não fica abatido por qualquer coisa, porque ele é enraizado na palavra de Deus. Aleluia. Isso, olha, você é povo de Deus, então tenha conhecimento, conheça a verdade, porque somente a verdade vos libertará. O maior problema, a dificuldade que os crentes pensam, que eles orando e jejuando, eles mudam a Deus. Eu vou jejuar, eu vou orar, não fale nem comigo, não toque em mim, eu estou jejuando, eu estou em oração, eu estou isso, assim querendo mudar Deus. Aleluia. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais para Deus me amar mais. Ele sempre vai te amar. Do jeito que você for, Ele vai te amar. Ninguém muda Deus, Ele é imensurável. A oração e jejum serve para quê? Para mudar nós mesmos. Para nós ter mais relacionamento com Ele. Para nós aproximarmos mais dEle. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós ouvimos o culto, quanto mais nós estamos na igreja reunidos, mais nós seremos mudados, mais nós seremos cheios da graça, mais cheios do Espírito Santo. É nós aproximarmos de Deus, e Deus disse: eu vou abençoar, eu vou cuidar, eu vou revestir Ele cada dia. Ele está orando, Ele está buscando, Ele está mudando, a vida dele agora está transformada, Ele não está pecando mais, Ele não mente mais, Ele não engana mais, Ele está sendo transformado através da oração, através do jejum, e eu agora estarei colocando mais poder, mais unção e mais revelação sobre a vida dele. Mas a nossa oração, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, é só para pedir. Nós nunca mudamos a Deus, queridos. Tiago 1,17 vai falar que Deus é imutável. Aleluia. A sua oração não muda Deus. Seu jejum não muda Deus. O maior alvo da oração e do jejum é você. O maior beneficiado somos nós mesmos. Entenda isso. Deus não busca adoração. Deus busca... Tem adorador aqui? Ele não precisa de adorador. Tem 24 anciões, e tem não sei quanto, uma milícia de anjos, tem os querubins e tem os serafins que estão orando constantemente. A adoração é para nós nos comunicarmos com Ele, é para nós relatarmos aquilo que nós estamos sentindo. A nossa oração é falarmos com Ele, porque Ele é um Deus de relacionamento. A adoração a Deus é uma maneira de atrair a Deus para nós. Nós precisamos orar, nós precisamos adorar, jejuar, nos consagrar. Porém, isso não resolve o problema com o diabo. Não resolve.
Desobedeça para você ver o que ele vai fazer. Aleluia. Por que fazemos? Por que oramos? Por que jejuamos? Por que nos consagramos? Primeiro, para ter relacionamento com Deus e beneficiar a nós mesmos. O que o diabo não pode mesmo é tocar num crente que obedece e conhece a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, ele vai rodear, mas ele não vai ter brecha para entrar na tua vida. Porque você é conhecedor da palavra. Um exemplo bíblico sobre isso. Olha Eva, o problema de Eva. A Bíblia vai relatar, às vezes nós lemos a Bíblia e passamos por alguns pontos sem enxergarmos isso, querido. Quando Deus criou o céu e a terra, criou os animais, no capítulo 2 ele vai dizer que ele formou o homem, porque ele já criou tudo em uma coisa só. Formou o homem. O que foi a ordenança de Deus para Adão? Coma de todas as árvores, da árvore do conhecimento, que está no meio do jardim, mas não coma da árvore do bem e do mal, porque se tu comer, tu vai morrer. Eva estava junto com Adão nessa hora? Não estava. Deus não tinha nem formado a Eva. No capítulo em seguinte, onde vai relatar sobre isso, do 16 ao 17, capítulo 2 de Gênesis, aí é que ele vai criar, formar a mulher, tirando da costela. Aqui, queridos, olha o problema. Quando Deus formou o homem, ele disse: Adão, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, com certeza você vai morrer. Gênesis 2, se você quiser anotar aí, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2 e os versículos 16 e 17. Aí o Senhor foi formar a mulher no capítulo 2, no versículo 22. Porém, Deus não tinha formado a mulher. E Adão não passou essa informação para a Eva, para a sua esposa. E a serpente, sabendo disso, sabendo dessa brecha, sabendo que foi até Eva, porque ela sabia que Eva não sabia dessa informação. Por que ele não foi até Adão primeiro? Até que ele foi primeiro até Adão. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 14. A Bíblia diz que ele primeiro tentou Adão. Às vezes a gente nem sabe disso, né? Mas primeiro ele foi em Adão. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 2, 14. Ele foi, mas ele não conseguiu, porque Adão sabia do conselho, da ordenança que Deus tinha dado para ele. Mas Eva não sabia, porque a responsabilidade era de Adão, de transmitir para Eva essa informação. Aqui, irmão, nós vimos que Eva não tinha conhecimento e nem precisão da palavra. Com algumas palavrinhas, com algum conhecimentozinho que a serpente chegou para ela, ela não tinha conhecimento e nem precisão nenhuma da palavra. Ele levou a palavra de engano e ela caiu. O diabo jogou Eva no chão, porque ela não tinha conhecimento da palavra. Se nós vemos o capítulo 3, onde houve a queda, é cheio de engano, é cheio de mentira. Eu disse: o que foi que Deus te disse? Para comer da erva, não pode comer da planta que está no meio do jardim. Nem a árvore do bem e do mal não estava no meio do jardim. Era do conhecimento que estava no meio do jardim. Ela não disse assim: tu não pode nem comer e nem tocar. Deus não disse isso para ela. O capítulo 3 está cheio de emaranhado de engano da serpente enganando Eva. Porque Eva
não tinha conhecimento da palavra. A diferença de Jesus para Eva, que debateu com ele, venceu ele na palavra. E assim, queridos, é com cada um de nós como cristão. Nós precisamos ter o conhecimento, a precisão do conhecimento da palavra de Deus. Não é qualquer palavrinha, não é qualquer um que vai chegar para nós e vai nos derrubar e jogar no chão. Porque nós temos um Deus que tem o poder da sabedoria e do conhecimento. E nesta noite Ele está aqui para te dar sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Quem lê Bíblia entende que o único papel do diabo no Éden foi enganar, foi mentir, e até hoje continua enganando muita gente. Agora, quem exortou e disciplinou Adão? Quem exortou e disciplinou a serpente? Quem exortou e repreendeu a mulher? Foi Deus. Ele fez o maior bagaço, derrubou, tirou da presença, caiu todo mundo, mas na hora de ajeitar a casa, foi Deus que foi lá. A partir de hoje, tu vai sentir a dor do parto, vai aumentar mais ainda. A partir de hoje, você que andava vai rastejar pelo chão, comer do pó da terra, e a mulher esmagará, dela nascerão lá, que esmagará a tua cabeça. E para tu, homem, que não cuidou da tua mulher, agora tu vai ter que trabalhar, e do teu suor, tu vai ter que comer. O diabo, ele veio para destruir, ele veio para acabar, ele veio para trazer a maior desordenância dentro das nossas vidas. Ele faz a bagunça e vai embora. Aí Deus, como Pai, é que vem para nos repreender, nos exortar e ajeitar a nossa casa. Esse é o intuito, é o trabalho dele, de Satanás, enganar. E depois, sai fora. Forma dissensão, forma intriga e cai fora. O resto é com Deus, porque Ele é o Pai. Ele é o nosso Pai. Tudo acontece na sua vida, nem que tenha sido o diabo, né? Nem tudo que acontece na tua vida tem sido o diabo. Mas ele teve a permissão de Deus. Para ele chegar, cada um de nós tem que ter a permissão do Senhor. Há 3 motivos para o diabo tocar nas nossas vidas. Primeiro, pecado. Como nós pecamos? Quando não andamos conforme a palavra. Aí você quebra a palavra, desobedece. Aí vem a maldição sobre a vida daquele que desobedeceu. Segundo, o orgulho, a soberba. Deus não gosta do orgulhoso e nem do soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, bate de frente. Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Temos que arrancar toda soberba, toda raiz de amargura que é do nosso coração, porque Deus, ele resiste, ele bate de frente contra o soberbo, mas ele dá graça, dá poder, dá misericórdia dele sobre aqueles que são humildes na presença dele. O que foi que o apóstolo Paulo fez para sofrer tanto, queridos? O que foi que ele fez? Não fez nada. De errado ele não fez nada. Ele sofreu como um lixo. Ele apanhou, foi preso, foi machucado, levou por 4 vezes 39 chicotadas. Apanhou demais. Foi o pior lixo do mundo. Mas por que aconteceu isso com ele? Só por amar a Deus. Só. Às vezes as nossas lutas é porque nós fazemos a obra reto, íntegro na presença de Deus.
Todo aquele também que faz a obra conforme a vontade do Senhor vai ter muitas guerras, porque o inimigo vai investir com força para maltratar, para te fazer você lixo, para te humilhar. Mas apóstolo Paulo, em nenhum momento ele baixou a cabeça. A Bíblia diz que teve um momento de jogar ele por cima do muro, ele caiu como morto. Mas quando ele tornou, ele tirou a capa, jogou a poeira e continuou fazendo a obra de Deus. Ele não desistiu, e tudo isso por amor ao Senhor Jesus. Por amor a Deus. Devemos orar, devemos jejuar a Deus. Mas o que vai botar o diabo para correr é o conhecimento da palavra e a obediência à palavra de Deus, queridos. Vamos aqui voltar para Apocalipse 12, verso 10. Doze, 10. Então eu ouvi uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acuse diante do nosso Deus dia e noite. Então o diabo, nós vimos aqui que ele não é inimigo de Deus. Ele é inimigo do homem. Deus não tem inimigo, queridos. O diabo é a vara de Deus. É ele que vem com as ordenanças do Senhor, muitas vezes, para nos repreender, para nos exortar, para nos colocar no local certo, para reconhecermos que somos desobedientes. Apocalipse 13, verso 1. O que a Bíblia vai relatar? A Bíblia diz aqui que no título da epígrafe tem assim, na minha versão aqui tem: a besta que saiu do mar. Pronto, a besta, você vai colocar uma setinha aí, sublinho aí, diga, bote anticristo. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. Uma sobre cada chifre e uma cabeça, um nome de blasfêmia. Aleluia. Vamos entender isso. Quem é a besta? A besta representa quem? Representa o anticristo. E as 7 cabeças, ela representa 7 governantes. Os 10 chifres, está representando aqui o bloco de 10 nações. E a besta é um desses 7 governantes. Desses 7 governantes, um vai ser o anticristo. Um deles vai ser aquele que vai governar a última semana, a qual Daniel relata lá no capítulo 9. E esses 10 blocos de nações, eles vão estar junto com a besta, para fazer uma unificação e trazer os maiores transtornos na terra, queridos. O 2 e o 3. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como um de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui nós vimos que aquele que blasfemava, né? Que é exatamente no versículo de 1 ainda. E cada cabeça tinha uma de blasfêmia, que era o anticristo. No 2, a besta que nós sabemos que o anticristo era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão, quem é o dragão? O próprio diabo. Deu a besta, deu o anticristo o quê? O seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, o próprio Satanás, a antiga serpente, que aqui está chamado de dragão em Apocalipse, ela deu ao anticristo todo o seu poder, deu o trono e a autoridade que estava sobre ele, para destruir. Aqui um dos 7 governos desses blocos das nações
que têm o mesmo pensamento. Eles pensam iguais. Sendo um pensamento, queridos, maligno, um pensamento das trevas. Um deles vai morrer. Um deles vai morrer. E vai ressuscitar. E o diabo vai entrar nesse corpo. Está entendendo aí? Nós já até falamos sobre isso, eu acho que no culto passado. Eu estou aqui só mais, até para relembrar, para nós entendermos o que é que Deus quer falar conosco. Então, o 3. Então vi que uma de suas cabeças parecia ter sido golpeada mortalmente, mas a ferida mortal foi curada. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Pronto. Um desses 7 morreu. Aqui está falando que mortalmente foi golpeada, morreu. Mas a ferida mortal foi curada. Ele ressuscitou. E toda a terra ficou maravilhada e seguia a besta. Então, depois que ele morreu, o diabo já foi lançado no céu exatamente nos 3 anos e meio. Que os 3 anos e meio foi de um governo, de um falso amor. E foi nesse momento que ele caiu e já entrou nesse líder mundial que já tinha morrido. E ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, porque para ser um anticristo tem que ser parecido com Cristo. Não é ser contra Cristo, é parecido com Jesus. Então, ele começou a governar. A Bíblia está dizendo aqui que o mundo, a terra, ficou maravilhada com a ressurreição desse homem. Olha só. A terra se maravilhou, vai se maravilhar, né? Porque ainda não aconteceu. E a partir daí vai começar o governo com grandes poderes, porque o diabo só vai agir se ele tiver um corpo. Jesus não veio em um corpo, Jesus não sofreu, Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou em um corpo, Jesus não foi em ascensão em um corpo, como nós falamos na aula passada. Então, para ele ser o anticristo, ele tem que ser igual a Cristo. Ele tem que morrer em um corpo, ele tem que ressuscitar em um corpo e ele tem que governar em um corpo. Então o que ele vai usar? Vai usar um corpo mau, uma pessoa que tem o pensamento, as estratégias do Satanás, do diabo mesmo. Porque ele também é espírito, só que das trevas. E entrará nessa vida, nesse corpo. Então ele precisa de um corpo. E quando ele foi lançado na terra, esse líder mundial já está morto. Então ele entrará nesse corpo desse líder, a qual está morto, e ressuscitará, e a terra se maravilhar com esse acontecimento. Porque o anticristo não é uma pessoa que é contra Cristo, mas sim uma pessoa que parece com Cristo. Então tem que ser tudo parecido com Cristo. Até para os judeus que estão esperando Cristo, queridos. O anticristo é uma pessoa, é um homem que aparenta trazer a paz, a humildade, mas a verdade é engano, é destruição, é mentira. Em meio a todos esses caos que está no princípio acontecendo na terra, o que é que nós ouvimos mais? Isso vai resolver quando for levantado um grande líder mundial, o que o mais se relata. Ele acabará com a fome, ele acabará com as pragas, ele acabará com a guerra, ele acabará com a doença, ele acabará com o aquecimento global. Isso vai ser resultado quando for levantado o grande líder mundial. Hoje nós estamos assim. É praga, é peste, é guerras, é facções, é milícia. E nós mesmos, até como cristãos, nós estamos esperando alguma coisa, um milagre que venha para acabar com esse caos. Nós parece que não lemos a Bíblia, que tudo isso é uma promessa para vir um anticristo. Porque ele vai vir com essa promessa para acabar com o caos, para trazer tudo que nós queremos, tudo que nós gostamos, e acabar com toda a violência da terra, com todas as doenças, nos dar dinheiro, nos fortalecer a cada dia. Parece que nós estamos querendo um céu aqui na terra.
Isso tudo é sofisma, é mentira, é engano. Ele não resolve nada, pelo contrário, vai destruir o restante da humanidade que ficou para cumprir o que estava escrito. Versículo 4 do capítulo 13 de Apocalipse. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. Quem é a besta? O anticristo. E adoraram a quem? Ao dragão, que é o próprio Satã, que já estava sob a besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Dentro é isso. Tudo que vai acontecer, vai ser tudo como aconteceu com Jesus. Quando Jesus, antes de ser batizado, antes de começar o seu ministério, quem foi que veio primeiro? João quem? O Batista. O que foi que João pregou? O batismo do arrependimento. Ele disse: eu batizo com água, mas o que vem após mim, ele batiza com fogo. Então aqui se levantará o falso profeta. O falso profeta, ele vai pregar. Ele diz: olha, eu não sou nada, mas o que vem depois de mim vai fazer cair fogo do céu. Ele vai acabar com todos os caos da terra. Está entendendo? É o que está dizendo aqui no quadro. Adorar o dragão, que é o falso profeta, porque deu sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? Ele pregava para dizer: olha, eu estou abrindo o caminho. Eu vou abrir aqui o caminho para o acontecimento que vai resolver todas as questões da terra. Aleluia. Vão adorar o dragão, porque o dragão está dentro deste corpo. Este homem é um grande líder e governante das nações. E quando as nações se prostrarem diante deles, estarão se prostrando diante do dragão para destruir toda a humanidade. Versículos 5 e 6. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses, e quantos anos é? Tempo de matemática. 3 anos e meio. 3 anos é 36 meses, e o meio do ano é 6 meses, então dá 42. Então ela está aqui, que ele já falou que nós lemos anteriormente. Ele tinha pouco tempo, 3 anos e meio, 42 meses. Ele está dizendo aqui, ó, para agir durante 42 meses. Para falar palavras arrogantes, de blasfêmias. Aleluia. Então ele, o anticristo, vai lançar a sua boca palavra de blasfêmia a Deus, porque ele sabe que só tem 3 anos e meio. E ele não aceita ninguém adorar a Cristo. Porque a cidade está descendo. E ele está sabendo que a cidade está descendo. Então ele vai blasfemar contra os cristãos que ficarem. Tu vai adorar a Cristo ou vai adorar a mim? Porque ele é um líder mundial, e além do líder mundial, ele é um Nabucodonosor, que tem que adorar a ele. Tem que se dobrar a ele. Tem que se dobrar a besta. E aqueles que não se dobrarem, aqueles que querem adorar a Jesus, que querem adorar ao céu, vão ser decapitados, mortos. Ele sabe que está chegando o momento. E aqueles que se curvar, aí ele não torna somente um livro, mas um Deus que quer ser adorado, admirado por todos. Quem não adorar,
Nabucodonosor diz assim: joga na fornalha, e quem não adorar a besta será decapitado. Derramamento de sangue, queridos. Aqui no 7, que nós vimos, foi permitido por Deus para destruir, matar a igreja dos santos, que em grande volume ainda resta na terra. Foi-lhe dado o poder, para quê? Para guerrear. Contra quem? Os santos. E vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, todo povo, toda língua e toda nação. Todos que não adorarem, que não se prostrarem na presença do anticristo, esses morrerão. Os crentes que ficaram, para alcançar a salvação, tem que negar a besta. E vão morrer decapitados. Serão cortados a sua cabeça, queridos. Não é melhor agora obedecer e fazer a vontade do Senhor? Aleluia, Jesus. 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Olha aqui. Aqui está a perseverança para aqueles que ficaram. Aqui está a fé para colocar em ação essa fé, a perseverança do santo, para não negarem a Cristo. E por não negarem a Cristo, morrerão, mas em Cristo. Morrerão, mas herdarão salvação. Serão decapitados, serão arrancados a cabeça, haverá derramamento de sangue. Mas se não negarem a Cristo, morrerão em Cristo Jesus. Para este tempo, queridos, não resta outra coisa. Morrer logo. Quanto mais breve morrer, aquele que ficar, melhor será. Sério. Não é brincadeira não, viu? Porque o que vai vir de tormento sobre a terra, ninguém vai subsistir. Verso 11. Então vi outra besta que sairá da terra com 2 chifres, como o cordeiro, mas que falava como o dragão. É aqui onde vai se levantar o falso profeta, para abrir o caminho, como João Batista. Os 2 chifres será 2 nações, e o relacionamento desse falso profeta é com o dragão, que se refere ao diabo. Então o relacionamento dele é com o dragão, é com a serpente, é com o diabo. As ordenanças dos espíritos malignos vão estar sobre o falso profeta. Versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferimento mortal havia sido curado. Como o ferimento mortal havia sido curado. Então ele vai pregar, ele vai falar, ele vai ser aquele que abre o caminho, ele vai ser um porta-voz da besta. E se sirvam a besta, adorem a besta, adorem o anticristo, adorem esse líder. Aleluia. Ele vai vir pregando um falso amor. E não querendo, queridos, a glória para ele, mas sim para a besta. Agora não é para ele, mas sim para o anticristo, aquele que ressuscitou. Vamos olhar aqui, voltar aqui para Daniel, no capítulo 2, para nós entendermos bem direitinho. Nós já falamos aqui que ele veio como João Batista, então sabe abrir o caminho. Ele vai dizer: aquele que vem após mim,
João Batista, eu batizo com água, mas ele diz, eu batizo com fogo. E esse também ele vai dizer, esse que vem após mim, ele tem poder para descer fogo do céu. Esse falso profeta vai vir para atrair o povo, para adorar o anticristo, que promete descer fogo do céu, fazer o que o povo gosta, o que o povo quer. Já nós chegamos em Daniel. Porque hoje, irmãos, olhe para cá, está assim, o povo quer os sinais, é ou não é? O povo quer os mistérios. Nós vemos aqui o versículo a qual nós lemos aqui, queridos. 13, né? Que foi o que nós lemos, né? 13 a gente não leu, não foi? Lemos o 12, né? Agora o 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Diz, olha, o que vai vir, ele não vai só curar, ele não vai só fazer milagre, ele vai orar e vai descer fogo do céu. É isso que muitos cristãos vão ficar em dúvida. É isso que muitos crentes irão para o inferno, por falta do conhecimento da palavra. Porque hoje, irmãos, está assim, o povo quer os sinais, o povo vão aonde estão os sinais, o movimento, as campanhas, os falsos milagres, mas não querem aprender da palavra de Deus. Está tudo inverso, os sinais, queridos. O povo corre atrás. Vamos fazer campanha. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. O povo está atrás de sinais. Venha para a campanha que vai cair nota de R$200 nessa noite. Quando você bota o cartaz, a igreja vai encher só de curioso. Não é nem de crente não, quando os crentes chegarem já está tudo ocupado, porque crente chega só na hora da palavra. Deixa eu checar isso foi o que aconteceu, porque todo mundo quer ver a nota cair, que é os sinais. Prometemos que vai cair isso ou aquilo, que venha hoje para a campanha de 7 dias e tira a dentadura, que vai nascer dente de ouro na tua boca. Todo mundo vem, irmão. Porque o povo não quer mais saber de conhecimento, quer saber de movimento. Não quer mais aprender. Isso aqui, essas cadeiras, era para estar tudo lotado e um rumo de gente em pé para ouvir essa palavra. Mas não querem. Mas se a gente colocar, olha, irmão, vai vir aí o pregador, meu irmão, e não precisa trazer o dente não, porque ele vai fazer descer dentro de ouro da tua boca. A igreja vai ficar lotada, porque a igreja está sendo fácil de ser enganada, porque não tem conhecimento da palavra. O povo está correndo atrás dos movimentos. Aleluia. Diz assim, ó. Mês de agosto vai vir um conferencista americano que faz cair fogo do céu, irmãos. Você vê que aqui ele diz assim, ó. Vai realizar grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então, o anticristo, ele tem poder. Ele tem autoridade. Nos versículos anteriores que nós lemos, a Bíblia diz que o dragão, a antiga serpente, vai dar poder e autoridade a ele. Você já pensou? Você vem, é anunciado um cartaz dos outdoors dizendo: conferencista norte-americano está chegando ao Brasil e vai estar na igreja, lá não sei aonde, aqui que ele não vem de jeito nenhum porque é Satanás purinho, não, aqui não é desse jeito não, aqui ele não senta não. Aí todo mundo corre para lá, e quando você chega lá, que você senta, o camarada começa a orar
e desce literalmente fogo do céu. O que é que você vai pensar? Esse homem é um homem de Deus. Não é? Porque, queridos, quem não conhece Bíblia, ele tem a facilidade de ser enganado. Porque esses sinais é que vai desviar muito cristão, vai afastar muitas pessoas da igreja, vai tirar muito da presença, da morada na cidade móvel. Você sentou aqui, o Carol disse, desce fogo do céu. Aí desce fogo do céu. O cara disse, rapaz, é de Deus. Esse homem é de Deus. Está vendo aí os milagres descendo fogo. Porque o povo vai correr atrás dos sinais, dos movimentos. Aleluia. Falsos profetas, querido. A besta, o anticristo, dentro dele o dragão fazendo grandes sinais, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, enganando, iludindo muitas pessoas. Muitos vão dizer, aquele lá, que eu tanto ouvia falar, em Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou, e foi embora e nunca mais apareceu, não fez nada por nós, estamos até aqui hoje esperando por Ele. Mas esse aqui, esse é o verdadeiro Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele não subiu, eu estou vendo, eu posso pegar dele, e Ele agora está fazendo milagre, está trazendo solução para a terra, até fogo do céu Ele está mandando. Não vai colocar dúvida na tua cabeça não? Na tua mente. Agora, se você conhecer a Bíblia, você não vai conhecer, não vai cair nesses enganos, irmão. Porque esse é engano da serpente. É esperar por aquele que morreu por nós. É esperar por aquele que deu-nos a vida com abundância. É esperar por aquele que prometeu. Nós temos uma promessa, é com Cristo Jesus. Aleluia. Vai haver, uma grande divisão para os que ficarem. Aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não lêem Bíblia, aqueles que não têm conhecimento, vão seguir a besta. Porque não tem conhecimento nenhum. Aleluia. 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhe que fizesse uma imagem de honra, a besta de fora, ferida pela espada, e contudo reviverá. O 15. Foi-lhe dado o poder para dar fogo à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fosse mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Forte. Aqui nós entendemos, amado, que vai ser feita uma imagem do anticristo. A imagem daquele que está vivo, daquele que ressuscitou. E essa imagem, ela é feita e colocada nas praças. Já você vai entender melhor. E essa imagem, ela vai falar. Pensou, Raul, um negócio desse? Ele disse, rapaz, eu oro com Deus todo dia, eu não vejo Jesus. Eu não vejo Ele falar. E agora esse aqui, olha a imagem que fala. Olha a imagem que diz profecia. Deixa eu ali falar com a imagem. O que é que tem para mim hoje? Diz aí, diz aí minha vida aí, conta aí. A imagem vai falar, mas é só engano. Porque quem é que está dentro dessa imagem? O diabo, a antiga serpente, o dragão. Aleluia. Aleluia. E é para todos os povos da terra. Neste tempo, querido, terá menos duas religiões predominarão sobre a terra. Para entender, precisamos agora voltar para Daniel 2. Você precisa só
do 2, depois você lê o 2 e o 3, você vai entender, mas mais o 2 aqui. Qual foi o sonho de Nabucodonosor? Da grande estalta. Ele disse que ele teve um sonho e chamou todos os adivinhos para revelar o sonho e dar a interpretação. Só que ninguém conseguiu. Aí ele matar todos os adivinhos, nós já sabemos da história. Aí Daniel orou junto com Azarias, com Misael e Ananias. E Daniel oraram e Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação. Nós lemos o livro de Daniel, é um livro só de sonhos, né? Sonho de estalta, sonho de animais, de muitas revelações, é muito profundo. E Daniel revela o sonho ao rei, diz: ó, a cabeça de ouro representa o teu rei, viu, Nabucodonosor? Representa o teu reino, a grande Babilônia. O peito de prata é o futuro reino que vai suceder, que é o Medas e os Persas, de Ciro. O ventre de bronze se refere à Grécia, ao grande Alexandre. E as pernas e o pé, e os pés, que são de barro e ferro, se refere a Roma, que vai suceder à Grécia. Os pés de barro e o povo. Os pés de barro é o povo, junto com o governo romano, que é o barro. Agora deixa eu te fazer uma coisa. Todos esses reinos aqui, o primeiro e o terceiro, foram destruídos. Mas o governo romano nunca foi destruído. A revelação que Daniel teve diz: ó, os pés de barro se refere às pessoas, ao mundo, aos homens. E o ferro se refere ao governo romano, que nunca foi destruído, que está no meio do povo e continua até hoje. Continua no meio do barro. Tudo que o profeta Daniel revelou se cumpriu. Foi a Babilônia de Nabucodonosor, o segundo Medes e Persas, governado por Ciro, o terceiro a Grécia, governado por Alexandre, e o Alexandre o Grande, e o quarto foi o Império Romano, e esse império nunca foi destruído. O Império Romano, querido, ele se espalhou. Olha como isso aqui é forte. Ele se espalhou no meio do barro, no meio das pessoas. Em qualquer nação que você for, o que é que tem numa praça? Tem uma igreja lá, não tem? E de quem é essa igreja? Saia daqui no Ceará, todas as cidades não tem lá uma igreja? E aquele pedaço de quem é? Onde está aquele quadrado daquela igreja? Bem aqui tem uma aqui. De quem é aquele pedaço lá? Onde estão as leis ali? É do Brasil ou é de Roma? Ali é pregado as leis romanas. É ou não é? Então ele está no meio. Uma das primeiras religiões que vão prevalecer a besta, o anticristo, chama-se os romanos, porque não foram destruídos. Em toda parte do mundo tem um pedaço deles, para eles dominarem e aplicarem as suas leis, queridos. Às vezes nós não percebemos, né? Passamos despercebido e ainda fazemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em frente ainda, né? Não sabemos que ali se levantará a grande besta. Espalhou no meio do barro e não foi destruído. Nós vemos aqui todas as cidades, tem um pedacinho de Roma, principalmente nas praças, e ali prevalece a lei de Roma. E nós nem percebendo o que está acontecendo. 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem. Fôlego à imagem. Fôlego o que é? Fôlego. A imagem ela vai falar. Vida.
da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer o que fosse, que fossem mortos todos os que recusassem adorar essa imagem, queridos. Qual é a nossa pregação hoje? Que a estalta não vê, não é verdade? Salmo 15. Que a estalta não fala, que a estalta não anda e que a estalta não ouve. Só que vai mudar. Fazer uma estátua, a imagem. Hoje nós pregamos, é feito até de pessoas que já morreram, né? Estão lá, que não ouve, que não fala. Mas aqui é feita uma imagem de quem ressuscitou. Uma imagem de quem está vivo. Então é uma imagem que fala. Querido, as coisas não estão boas para os cristãos. As coisas estão apertando. Nesse período aqui, não vai bastar a perseguição pelo diabo. A imagem que fala, que vai perseguir. Quem não adorar vai morrer. É muita perseguição. Você já tentou visualizar esse centro aqui? Você já tentou imaginar o que pode acontecer nesse período, meus irmãos? Vai ficar muito caótico. Vai ficar muito ruim para os crentes, para os cristãos. Vai ser um momento de guerra, de batalha, muito difícil. No meio de todas essas indecisões, aí o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 10, no verso de número 21 e 22, ele vai dizer, nesse período, irmãos baterão e matarão os próprios irmãos. Está falando de crente, está falando de pessoas que eram pregadores e recebiam revelação do céu. Mas vão bater na cara do outro. Tu não está vendo que Cristo é esse aqui não? Tu não está vendo que esse Cristo aqui ressuscitou? Tu não está vendo essa imagem que fala? Como é que tu quer num Cristo que tu nunca viu, que nunca vem, que nunca voltou? Não vai ser fácil. Vai ser momentos muito difíceis, meus irmãos. Terminando. Desce fogo do céu, ora e desce fogo do céu, e todo mundo vai ver. Aí muitos vão dizer, o primeiro não resolveu, mas o segundo vai resolver todas as nossas situações. Porque nós queremos que resolva as nossas situações, que resolva os nossos problemas. Aleluia. Verso 16 e 17 do capítulo 13. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o nome do seu nome. Isso aqui é tão discutido no nosso meio, porque tem crente que não acredita que isto é a marca da besta. Eu vou relatar aqui para você. Isso aqui é a marca da besta. Está muito claro, queridos. O que é que tem a ver essa marca? Tem a ver com o quê? Tem a ver com comprar e vender. Se você não colocar, como é que você vai comprar? Como é que você vai vender? Vou vender o celular. Se não tiver a marca, como é que tu vai vender? Porque todo o dinheiro em papel não vai haver mais. Todas essas moedinhas que muitas vezes não recebe para passar troco, não vai haver mais. Cartão de crédito não vai haver mais.
Quem tem o sinal não compra, não vende. Sabe por quê? Porque vai desaparecer todo o dinheiro de papel e moedas. Cartão de crédito vai desaparecer também. Todo o sistema financeiro vai ser único. Uma só moeda que não vai ser moeda em papel. Vai ser toda pelo sistema cibernético computadorizados. E isso vai acontecer em breve. Essa unificação do sistema financeiro mundial. Muitos cristãos não acreditam que aqui vai ser a marca da besta. Mas eu acredito que sim. Eu creio que sim. Quem não tem a marca, não tem como negociar, não tem como vender, não tem como comprar. Porque o dinheiro físico que existia, que existe hoje, não existe mais. Essa discussão, querida, ela já está há muito tempo sendo discutida entre as nações para unificar financeiramente. Nos países mais desenvolvidos já tem muitos empresários, políticos, pessoas que têm dinheiro que usam já esse sistema, o chip. Para fazer as transações financeiras. Hoje nós estamos caminhando para o fim da humanidade. Jesus está às portas, Ele está voltando. Nós, como seres humanos, buscamos hoje praticidade, soluções rápidas e seguras. Nós queremos tudo seguro, nós queremos tudo, a praticidade tem que ser muito rápido. E é desse jeito que o besta, o anticristo, vai fazer. Pronto. Todo mundo vai ter que colocar o chip. Porque como é que você vai vender e como é que você vai comprar? Então vai acabar o caos. Você vai ao supermercado, você não precisa levar dinheiro. Quem é que vai te roubar? Primeiro que você está sendo rastreado por tudo por onde você passar. Quem é que vai te roubar se tu não tem um centavo? Se todo o teu sistema está dentro do teu chip, dentro da tua carne. Tu vai para o shopping, então não vai te roubar, porque tudo vai estar aqui. Não vai ter mais dinheiro. Os ladrões, os assaltantes que estão presos, eles não vão mais armar planos, fuga, para sair de dentro da cadeia. Porque onde ele estiver, o satélite está marcando e sabe onde é que ele está. Não vai ter mais um crime como não ser descoberto. Não vai precisar mais de testemunha para dizer aquilo que tu fez. Porque o próprio sistema sabe quem tu matou, aonde foi que tu fez. A testemunha vai estar no teu próprio corpo. Tu vai roubar para quê? Se não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro. Se eles sabem onde, a hora que tu dorme, a hora que tu levanta, o que tu come, para onde tu foi. Eles sabem tudo que tu fez. Acabou o caos. Não tem mais problema. Porque ele vai fazer aquilo que o homem mais quer e o mais que ele deseja, queridos. Aleluia. Então resolveu o caos. Não existe mais o anticristo. Não existe mais. O anticristo veio e resolveu o que ninguém fez. Trouxe a solução para tudo. Agora vem uma pergunta que não quer calar. Por que você é contra? Daniel 9, 26 e 27 diz assim. Nós vamos entender aqui. Ele vai relatar que 3 anos e meio se passando, e falta mais 3 anos e meio. O diabo já foi lançado. Está dentro do anticristo. E a partir desse momento ele não recebe mais dízimos e nem ofertas. A Bíblia vai dizer que a partir dali, de 3 anos e meio, aquele que está sentado no trono, aquele que está na sinagoga, que pregou os 3 anos de amor, ele não vai mais receber a oferta, o dízimo e nem um sacrifício que venha consagrado a Deus. Por quê? Porque ele é o próprio diabo. Ele vai receber algo que é consagrado ao Senhor.
Ele vai receber algo que é consagrado ao Eterno de Israel. Não pode mais haver sacrifício, nem oferenda a Deus. Em miúdos, para nós entendermos melhor, ele não pode receber nada que é consagrado ao Eterno. Quando ele não permitir mais e nem receber mais nada consagrado a Deus, aí os judeus vão despertar. São os primeiros a despertar. São os primeiros a rejeitarem e a descobrir que ele não é o ungido, que ele não é o Messias e que ele não é o Cristo. Aleluia. Jesus, sabendo de tudo isso, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24, para nós encerrarmos. Mateus 24, 14 e 15. Versículo 14 e 15. Todos encontraram? Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que amamentam. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Vai chegar o momento da abominação. E os judeus, eles são criteriosos, eles conhecem a palavra. Ele disse, por que não recebe o sacrifício? Por que não recebe as ofertas? Por que não quer os dízimos? Por que não quer as ofertas? Então eles vão pensar, não é Cristo. Aí vão ver que o que Jesus falou, aquele que blasfema, aquele que não recebe as oferendas, o que vai acontecer, o que é que Jesus disse? Eles voltarão para casa e fugirão, porque vai haver o maior massacre. Nem Hitler fez o que vai haver com o povo de Israel. Pela desobediência. Aleluia, queridos. Vai chegar o momento que a abominação de que falou Daniel lá atrás vai estar no lugar santo, vai estar no templo de Deus, assentado com Deus. Aí os judeus vão perceber. Quando ele quebrar a aliança e não receber mais os dízimos, os judeus percebem, porque eles, queridos, os judeus, não ofertarem e não dizimarem para eles, porque eles sabem que a bênção de Deus vem através dos dízimos das ofertas. Ele disse, como é que nós vamos receber as bênçãos? Se a partir de hoje nós não podemos mais levar o sacrifício, a partir de hoje não podemos levar mais os dízimos, a partir de hoje não podemos mais levar mais nenhuma oferenda oferecida a Deus. Então ele vai fugir. O que foi que Jesus disse? Ai desse dia, se não for num sábado. Ai desse dia que não seja no inverno. Ai que as grávidas não estejam. Ai daquela que está amamentando. Como é que uma grávida vai correr, queridos? Como é que uma mulher que está amamentando pode correr? Ele vai dizer, tomara que não seja no inverno, porque no inverno o deserto chega a 15 graus abaixo de zero. Então todos correrão, aqueles que irão para o deserto, morrerão lá, por causa do frio. Sábado, tomara que não seja no sábado, porque nem o judeu dá uma carreira no sábado.
Eles são obedientes, eles estão extremamente obedientes às suas leis. Eles não correm no sábado, eles não andam nada, andam muito devagar, falam muito pouco, até a comida eles fazem na sexta para comer no sábado. Nada, correr para eles é pecado no sábado. Uma advertência que Jesus falou. 3 anos e meio, esse líder mundial pregava o amor e recebia o sacrifício. Depois deste período, ele passa a não receber mais nada, consagrado a Deus. Aí que vão perceber que ele não é o Cristo. Que nós vimos no 16, 17, percebeu que a abominação, que é a abominação, que é um falso profeta, todo mundo vai fugir, vai correr, vai sair, e é nesse momento que vai haver o maior massacre dentro de Israel. É nesse momento que eles vão perceber que realmente quem está sentado no trono, quem está com todo o poder, é o anticristo. Que nós ficamos atentos para tudo que já foi falado aqui sobre o fim, a revelação escatológica, que nos dá entendimento e sabedoria para buscar mais a presença de Deus, fazer a vontade dele, não desistir, não dar as costas para Cristo, não negar a Deus, mas fazer a vontade do Senhor. Nesta noite, o Senhor está dizendo: seja vencedor, seja levado, seja arrebatado, seja raptado na primeira leva, seja levado para o trono de Deus. Há um trono para nós e para aqueles que obedecem à palavra. Não espere para a segunda leva, não espere para o segundo arrebatamento, não espere, porque a grande vai ser a tribulação. Talvez você não possa suportar, talvez você possa ficar atribulado, mas Jesus está aqui nessa noite para te dar força e sabedoria, para que você venha obedecer essa palavra e servir a Ele verdadeiramente na presença do Senhor. Fique de pé no nome de Jesus. Quinta-feira nós estaremos aqui, se Ele não tiver nos raptado, com a intenção de ser um adorador e glorificar a Ele todos os dias. Quinta-feira, nosso culto aqui é abençoado. Você está convidado no nome de Jesus. Domingo, nosso culto às 18 horas. Venha fazer parte. Traga os amigos, faça o ID. Trazei aqueles que estão afastados, doentes, aqueles que estão fracos espiritualmente. Esse é o nosso dever como cristão, de pregar as boas novas. Enquanto há tempo, há um tempo determinado para cada um de nós. Porque em breve nós seremos levados, porque eu creio que aqui está os vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? E quer mais uma bênção? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo venha resplandecer sobre cada um de nós. E aquele que crê, diga amém. Deus abençoe. Uma ótima noite na presença do Todo-Poderoso.